Nesse episódio, a conversa vai além do universo dos vestidos de noiva. O episódio mergulha no impacto do acolhimento em experiências que carregam significado emocional. Esse episódio não é sobre vestidos, é sobre a responsabilidade de lidar com sonhos. Conheci a Luísa quando eu decidi que queria um vestido único. Só que eu queria algo que carregasse a minha personalidade. E eu me lembro como se fosse ontem, e eu já tenho alguns aninhos aí de casada, me lembro como se fosse ontem de como a Luísa me tratou a partir do momento que eu cheguei no ateliê dela. E essa troca, eu disse que eu não ia me emocionar em nenhum episódio, eu tinha prometido pra mim mesma, mas é muito interessante. O quanto o mercado de noivas, eu ainda não tinha encontrado nada parecido. Eu já tinha transitado por vários lugares, não para ver vestido de noiva, mas para fornecedores do casamento mesmo. E quando eu cheguei na Luísa, falei, isso aqui faz sentido pra mim, a forma como eu fui acolhida. Eu me lembro, e aí dificilmente ela vai se lembrar dessa recordação, mas essa recordação me marcou muito, e é por isso que ela foi uma das convidadas para esse podcast, é que eu cheguei e eu queria um vestido. Eu tinha idealizado um vestido na minha cabeça. Falei, eu quero esse vestido. Trouxe umas referências e tal, e Luísa já sentou e começou a desenhar. Falei, como assim? Um talento absurdo. E aí, desenhou e tal, beleza. Só que aquele vestido, por conta de tecido e tudo mais, ele sairia muito caro pra mim. E eu não tinha. Foi uma das conversas também. Falei, não tem muito pra gastar e tal. E aí, o investimento precisava ser de acordo. Aí a Luísa foi e transformou meu ideal em algo muito melhor, assim, foi surreal. A forma como esse cuidado veio transformou tudo pra mim naquele momento. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o que acontece quando experiências que deveriam ser acolhedoras se tornam só experiências, que era muito o que eu estava encontrando até esse momento. E como a história de quem está do outro lado influencia na nossa. A Luísa conseguiu me acolher porque ela sabe, ela entende sobre esse acolhimento. Luísa, conta pra gente, trabalhar com noivas é lidar com vulnerabilidade? Sim, primeiro, tô muito feliz que você tá aqui. Muito bom, você foi uma das minhas primeiras noivas. Quantos anos de casada você tem já? Eu acho que uns 6. Então, eu tenho ateliê 7. Sim. E você foi uma das minhas primeiras noivas, então óbvio que quando eu puder estar te ajudando e conversando e falando pra mulheres e falando e te acolhendo quantas vezes forem preciso, estarei aqui. Eu acho que lidar com noivas é lidar com vulnerabilidade, porque o que eu aprendi durante todo esse período, assim, trabalhando com noivas, é que eu não tô vendendo vestidos, né? Eu tô vendendo sonhos, eu tô lidando com expectativa muito alta. Ninguém faz um vestido de noiva pra ter um problema, ninguém faz um vestido de noiva pra não gostar, pra se frustrar. A expectativa que ela gera e cria em cima daquele produto é muito grande. Então, além de fornecer e oferecer um produto perfeito, que eu preciso entregar pra ela, óbvio, ficar feliz e se sentir linda, eu preciso acolher, eu preciso ouvir, porque ela está num momento de vulnerabilidade. Tudo é mais sensível, parece que ela tem noiva que brinca que parece que é uma TPM eterna. O noivado é uma fase de TPM eterna. Porque você sempre você não sabe como você vai lidar com as suas emoções, porque é a primeira vez que você passa por isso também. E eu tento me envolver ao máximo nas histórias, porque eu nunca fui noiva, eu nunca passei por isso. Sim. Então, assim, vendo o que vocês vivem, eu tento viver junto pra eu conseguir sentir essas emoções junto também e conseguir participar e entender a noiva da melhor forma possível. E esse é um diferencial brilhante, né? Porque, foi como eu falei, esse mercado, eu sinto que não tem essa delicadeza, não tem essa sensibilidade pra acolher esse momento, que realmente é um momento diferente, né? Pra uma quantidade de mulheres é um momento único, né? Mas eu acho que assim, o que eu consegui trazer pro meu ateliê é que para além da profissional Luísa Pimenta, eu consigo muito ser eu. O que eu sou na minha vida, eu sou no ateliê. Pra mim não existe aquela coisa de ser vendedora. Eu sou muito transparente, a ponto de botar um vestido que eu não gostei na cliente e falar, não gostei, vou fazer outro. Tá feio. Porque eu sou sincera, eu sou essa pessoa na minha vida. Todo mundo fala assim, os meus amigos, se precisar de mim, eu vou correndo na hora. Eu sou aquela pessoa que tá disposta sempre a ajudar todo mundo. A pessoa que se algum amigo tiver com problema vai me ligar, porque sabe que eu vou dar a vida pra fazer resolver. E eu acho que no meu profissional eu consegui trazer essa minha personalidade, essa minha essência da forma mais pura também pra cá. Isso às vezes atrapalha, não vou mentir. Acredito. Porque óbvio que a gente tem que ter um lado mais profissional também, mas não seria Luísa se eu não trouxesse o meu lado pessoal pra cá também. De estar disponível, de ser escuta,
escuta, de ser paciente, de me entregar as histórias, de querer viver as histórias com as clientes. Então eu acho que isso de eu conseguir misturar o meu pessoal com o meu profissional também é um grande diferencial do ateliê, porque eu tenho total consciência da minha essência fora daqui. E eu trazer a minha essência pra cá, pra pessoas que não me conhecem, porque a mulher vem pra cá, confia que eu desenhei um vestido e aquilo vai sair do papel, ela não me conhece. Então eu tento sempre, a todo tempo, não ter nenhuma máscara, não tentar vender um produto. Pelo contrário, eu tento me introduzir na história daquela pessoa, pra ela se sentir confiante de que eu quero viver aquele sonho com ela, como eu faço com as pessoas da minha vida, dos meus amigos, da minha família, de me entregar pras pessoas, independente de produto, de serviço. Eu acho que é muito mais a vivência, sabe? A experiência de conseguir ter a sensibilidade de sentir a emoção do outro. Eu sofro com o outro, isso eu sou na minha vida. Eu sofro com o sofrimento do outro, eu celebro a alegria do outro. Então trazer isso pro meu profissional foi um diferencial. Muitas vezes me atrapalha, porque às vezes o sofrer também vem pro meu lado pessoal, mas eu acho que é o maior diferencial do ateliê, assim, hoje, é eu conseguir viver, de fato, a experiência e a flor da pele e me entregar para essas clientes. Eu acho que elas sentem isso. Eu acho que é daí que vem o excelente resultado que você entrega, né? Porque quando você parte de uma escuta honesta, né? E é muito o propósito até desse podcast também. Quando você parte dessa escuta mais honesta, você consegue fazer esse mergulho. E é muito interessante você falar dessa mistura que aconteceu, né? Porque existe uma Luísa antes, né, de um ateliê, antes de desenhar vestido de noiva, enfim. Existe essa Luísa. Mas aconteceu uma mistura, fusão, né? Veio aí e construiu algo grande. Eu acho que a gente pode falar dessa forma. E você já até falou isso agora, né? Você entende que existe um cuidado que precisa ir além da técnica. Não, 100%. Eu acho que o vestido, no final das contas, se a gente faz com... Eu acho que, na verdade, o resultado do vestido que eu faço hoje ele é resultado de carinho e amor que eu deposito ali. E que a minha equipe que eu formei hoje entende o propósito que é o ateliê, entende o peso do que a gente está fazendo, entende a importância da peça de não ser só um vestido, e sim um sonho. Cada vestido é um sonho, não é só um produto. Eu não tô vendendo um produto para ganhar dinheiro. Eu tô vendendo o vestido dos sonhos de uma mulher. Então a gente deposita muito carinho e amor no que a gente faz. Ele nunca vai ser só mais um vestido. E eu acho que como a gente tem essa sensibilidade de ouvir, de ser escuta, num mundo que também, vamos combinar, tá tudo muito acelerado. Sim. É muito difícil as pessoas se escutarem e conversarem e conseguirem ter a atenção que elas querem. Às vezes a gente vai procurar algum serviço, e aí, além de casamento também, a gente vai procurar algum serviço e não se sente acolhido, não se sente ouvido, e aí a gente acaba não fechando aquilo que a gente queria tanto fazer, porque a gente não sente confiança. Eu fui num médico, por exemplo, né, pra contextualizar, que era uma coisa que eu queria muito fazer com um médico, só que ele não me deu bola nenhuma, ele não quis me escutar, ele não quis saber das minhas expectativas, ele não quis saber da minha história. Eu saí de lá tão frustrada, e eu tava tão ansiosa pra ir pra aquele momento, e eu sabia da capacidade que ele teria de me entregar o que eu queria. Mas por não me sentir acolhida, eu não consegui nem confiar, mesmo sabendo que ele conseguiria me entregar. Sim, então ele tem a técnica, mas não teve acessibilidade. Exato, então eu acho que são 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que é muito importante ter esse equilíbrio. Mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, dessa aceleração, dessa coisa de inteligência artificial, as pessoas estão cada vez menos, né, tendo esse contato, assim. Sim, tá ficando mais superficial. Tá, né? tudo muito superficial. Então, enquanto eu puder me aprofundar nas minhas relações, me aprofundar nas minhas histórias com as minhas clientes, nos meus vestidos e seguir o meu propósito, eu acho que isso vai sim seguir sendo o diferencial do ateliê. Você falou uma palavra, acho que chave aí, né? Que a gente fala, é propósito, né? Sim. É você construir um propósito mesmo em cima de uma marca. Que a Luísa Pimenta não é uma marca. Luísa Pimenta ali tem propósito para existir e ser. E eu acho que você citou um ponto muito legal, que é essa questão de inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que, já tem no nome, né? Ficou tudo artificial. Exato. Eu me lembro que quando eu pensei no meu vestido de noiva, eu não queria ter um vestido qualquer. Eu não queria... eu acho que é um pouco isso, né? Assim, não quero só um vestido. Eu quero alguma coisa que seja único e que transmita quem eu sou. E só consegue fazer, né, um desenho em cima disso, depois, né, toda uma construção, quem está disposto a conhecer aquela pessoa. Eu me lembro que a gente tinha diversas conversas, não era uma coisa vazia, não era assim, vir e medir, tem que medir aqui, ali, fazer. Não tinha isso, era realmente uma troca. Você faz isso com as suas clientes até hoje. Não, total. Mesma coisa. Total. Óbvio que quando eu fiz seu vestido, a gente tinha muito menos clientes. Você foi uma das minhas primeiras noivas. Hoje a gente, graças a Deus, tem muito mais vestidos pra entregar. Mas eu sempre falo que eu só vou fazer vestidos até o ponto que eu conseguir me entregar pra eles. Se eu tiver que fazer milhões de vestidos, mas não me entregar nas stories, pra mim não faz sentido. É melhor sempre fazer menos. Acho que com o tempo a gente vai amadurecendo também e vai conseguindo acessar as pessoas de formas diferentes. Tem gente que não é tanto de conversa, que às vezes realmente quer vir aqui só fazer o vestido, quer que eu entregue um
produto excelente, mas não quer tanto trocar. E aí eu acho que com a experiência eu fui aprendendo até a entender o quanto a pessoa queria que eu me envolvesse naquela história. E aí quando a pessoa me dá liberdade, me dá abertura, óbvio, eu interajo muito mais em relação a querer saber da vida da pessoa. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado também pra não ser uma coisa invasiva, porque não é todo mundo também que quer ter tanta E como que é quando chega uma... Aí a título mesmo de curiosidade minha, como que é quando chega essa cliente que não tem tanta necessidade dessa troca? Como que funciona? Acontece muito, e aí no primeiro atendimento eu já consigo detectar, assim, se é uma pessoa que é mais fechada, mais reservada, que talvez vá ter dificuldade de construir um vestido sob medida, porque talvez ela não vai conseguir nem falar o que ela tá gostando, o que ela não tá gostando, porque ela é mais introspectiva, ela é mais fechada. Quando eu consigo ter esse feeling no próprio atendimento, eu sou tão sincera a ponto de falar pra pessoa buscar um vestido pronto, de não fazer um vestido sob medida, porque eu acho que aquilo pode virar a ser um problema pra ela e pra mim, dela não conseguir às vezes externalizar o que ela não tá gostando, dela não conseguir esboçar uma reação. Então assim, isso atrapalha o meu trabalho também. Sim. Então quando eu consigo sentir isso no primeiro atendimento, eu sou a primeira pessoa a falar, talvez seu perfil se encaixe mais pra buscar um vestido pronto, ou pra você comprar um vestido pronto, ou pra você alugar um vestido, e tá tudo bem. Se você quiser fazer, óbvio que a gente vai fazer. Mas quando a gente vê que a pessoa é muito insegura ou tem muitas dúvidas, eu acho que fazer o vestido pode vir a se tornar um problema. Então, eu consigo hoje, com a maturidade, com a experiência, ter esse feeling nesse primeiro atendimento. Se a pessoa ainda assim insiste em fazer o vestido, quer fazer o vestido sob medida, durante esse processo, obviamente, eu vou fazer que seja da melhor forma possível, da mais leve, de tentar deixar sempre a pessoa o mais à vontade possível pra ela falar o que ela gostou, o que ela não gostou, pra expor uma dor, pra falar de uma insegurança que às vezes ela tem. Eu acho que isso é muito importante também. Quando a gente fala de mulher, de beleza, de roupa, de vestido, de sonho, de expectativa, a gente fala muito de insegurança também. Sim. Nenhuma mulher nunca tá satisfeita. Uma mulher sempre tem alguma coisa pra melhorar, sempre quer disfarçar alguma coisa. Então eu ter a sensibilidade, às vezes eu nem concordo, meu braço tá muito grande. Às vezes eu acho que o braço dela tá ótimo. Mas eu não tenho que falar, não, seu braço tá ótimo, para de ser doida. Não, eu tenho que abraçar a insegurança dela. Porque eu não sei até que ponto aquilo machuca ela. Eu já tive minhas inseguranças também, todo mundo tem inseguranças. Então eu acho que são cuidados que fazem parte do eu, Luísa Pimenta pessoal, que eu trago pro meu Luísa Pimenta profissional, que, graças a Deus, eu construí esse propósito baseado muito nisso, em ser escuta, em entender e principalmente em realizar o sonho daquela pessoa, independente do trabalho que vai me dar, das noites que eu não vou dormir, da preocupação que vai me gerar, porque do óbvio, desafio que vai ser, do desafio que vai ser, porque cada vestido é realmente um grande desafio. E é muito interessante que eu, particularmente, tenho a sensação de que o mercado não está preparado para lidar com essa sensibilidade toda. E aí, como que é para você ser uma parte desse mercado, porque você vai fazer parte, né, de um núcleo, e você ser tão diferente? Eu acho que, na verdade, principalmente o mercado de casamento, quando a gente fala de casamento, era pra ser muito diferente do que de fato é. Porque a gente tá lidando com um sonho, é uma festa dos sonhos de duas pessoas que se encontraram e vão celebrar o amor. Eu acho que, partindo desse princípio, todo mundo que trabalha com casamento especificamente tinha que ter a mesma forma de trabalho que eu trabalho. E não é isso que a gente encontra. A gente encontra muito essa vontade de ganhar dinheiro em cima do sonho, das coisas serem realmente mais caras, mais superfaturadas, das pessoas quererem esse luxo, esse glamour e não se importar tanto com a história real daquilo, né? Na verdade, o casamento é uma coisa muito linda. São duas pessoas que se encontraram nesse mundo e estão ali celebrando o amor. E eu acho que isso se perdeu um pouco. Então, o que eu busco sempre trazer pra mim e lembrar no ateliê, lembrar com a minha equipe, é que é isso, a gente tá fazendo um vestido para uma celebração muito especial. É um momento muito importante. Então, eu fico triste por ser muito banalizado, por ter virado um comércio como virou. Sim. Entendo também, porque de fato são expectativas, então expectativas geram um custo para você se dedicar mais, né? Agora falando como fornecedor, para você se dedicar, para você se entregar aquilo, óbvio, você tem que ser recompensado por isso, mas eu acho que você nunca pode deixar de lembrar a essência principal da festa que você está celebrando, né? Não é para ter um peso, né? Não é para ser pesado, é para ser algo para celebrar de uma forma leve. Claro, o amor é para ser leve, né? É para ser. E aí eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco esse caminho essa leveza com essa questão só mercadológica, né? Que não é uma área para ser só mercado, né? Para ser só visando lucro. É como você falou, né? Se for necessário, você vai dizer para a pessoa que, olha, o meu trabalho não vai te servir né, porque você precisa, pro teu perfil, não vai te alcançar. Então, ou seja, você tá abrindo mão ali de algo, né, maior, você tá indo além, você não tá pensando só realmente em monetizar em cima daquela pessoa. É porque no fim das contas o dinheiro, óbvio, é muito bom, né? A gente gosta, paga a conta, viaja, faz o que a gente gosta. Mas no fim das contas, quando a gente realiza os sonhos e entrega o produto com excelência, o dinheiro acaba sendo a consequência. Porque, óbvio, ele é tão importante, eu trabalho pelo dinheiro também, mas
eu conseguir realizar aquilo bem feito, esse dinheiro vem até de uma forma diferente pra mim, sabe? Ele não acredito. É muito... O valor do dinheiro, o peso do dinheiro chega a ser diferente, sabe? Da gente conseguir realizar esse sonho, assim. E é muito interessante, né? Porque, pelo que a gente vê, pelo que você tá falando aqui, a gente vê que tem espaço pra essa sensibilidade. Existe espaço pra essa sensibilidade. As pessoas é que talvez escolham não... Eu acho que pela fazer correria do dia a dia mesmo, assim. Eu acho que as pessoas estão perdendo esse time de parar, de ouvir, de querer realizar, de ser escuta, de ser afeto, de carinho, de cuidado. Porque, de fato, as relações hoje estão muito mais superficiais. É muito mais difícil você criar uma relação hoje, nos dias de hoje. Com rede social, com as coisas mudando o tempo todo, com a facilidade de conexão, de acesso, de pessoas, sabe? Então, eu acho que, enquanto eu puder focar nessa minha forma de trabalhar, na verdade, quando eu não puder mais focar nessa forma de trabalhar, é porque eu não posso mais trabalhar com isso. Aí vai ser o fim de Luísa Pimenta, né? Aí não vai mais acontecer. Você citou uma coisa sua de relação pessoal, né? De como você é nas suas relações pessoais. E aí eu te acompanho nas redes sociais e assim, eu sei que o que vai para as redes sociais é o que a gente quer alimentar o outro, né? A gente não coloca todas as coisas. Mas eu queria que você falasse um pouco, já que a gente citou essa questão de relação, de como você é, com a sua relação com seus pais. Eu acho belíssima. Eu falo que eu não sou nada sem meus pais, na verdade. Meus pais são minha vida, são tudo pra mim. E tudo que eu faço e penso de futuro é por eles também. Eu acho que eu só sou Luísa Pimenta por conta deles. Eles me apoiam muito, eles me ajudam muito em tudo. Até hoje, eu tenho 30 anos, mas se eu precisar de colo, eu vou pra casa deles. Eles sempre vão estar ali dispostos pra me ajudar. Então, eu sou só a Luísa Pimenta porque alguém acreditou no meu sonho lá atrás. E esses alguém foram os dois. Então, assim, eu não existo sem eles e eu tenho total essa consciência do tamanho da grandeza deles pra eu me tornar também o que eu me tornei, pro ateliê ser o que é. Se não fossem eles acreditando no meu sonho há 8 anos atrás, nada disso ia estar acontecendo também. Então, eu tenho muita sorte de ter esse afeto, esse carinho, esse cuidado dentro de casa e ter sempre pra onde voltar também. E era isso que eu ia te perguntar, se você sente que você só reflete aquilo que você sempre recebeu. Com certeza. Minha mãe é exatamente assim também, o meu pai também. Eu acho que nós somos pessoas que a gente é assim, minha família no geral, de abraçar, de fazer questão de estar junto, de não se perder, de fazer questão de comemorar datas comemorativas, de fazer questão de viajar, de jantar junto, de almoçar junto, uma vez pelo menos por semana. Isso é uma coisa que a gente preza muito. E eu vejo que as pessoas estão perdendo isso com essa correria do dia a dia, né? Como a gente estava falando. Então eu acho que a minha família, ela é muito embasada nisso, nessa união. E tudo que eu sou uma construção, eu sou um reflexo do meu pai e da minha mãe, isso aí sem dúvida. Isso eu não sei se traz pra mim um peso gigante agora que eu tenho uma filha, ou como que isso se revela, porque toda vez que eu ouço alguém falando da mãe, né, do pai e tal, dessa importância, né, que tem, e é perceptível, tá, assim, eu sei que você não é o tipo de pessoa que força a barra em internet, né, e colocaria lá, tô aqui colocando, né, puxando o saco dos meus pais e tal, não, sei que não é seu perfil, e aí por isso até que eu quis colocar essa pergunta, porque eu tenho sempre essa sensação, porque a maternidade traz naturalmente umas culpas, uns pesos, nesse sentido, e aí eu gosto de ouvir a relação, assim, de mãe e filha, de pai com filha, eu não sou boba nem nada, eu tô usando esse espaço pra eu crescer, Sim, né? sim. Pra eu também aqui, ó, ficar bem espertinha. Sim. E trazer essa história. E é muito engraçado que eu não segui o roteiro aqui, eu sempre faço isso. E aí quando eu volto aqui pro roteiro, era exatamente isso que eu ia linkar aqui, né? O que na sua história te ensinou a acolher? Eu acho que a gente já tem aí a resposta. Total. E eu acho que assim, agora, pra você falando, né, do que como você como mãe, eu acho que o maior diferencial da minha mãe como mãe, e eu não consigo falar só da minha mãe, eu tenho que falar do meu pai também. O meu pai foi uma pessoa tão presente quanto a minha mãe. A ligação que eu tenho com ele é tão forte como eu tenho com a minha mãe. Eu tenho muita sorte, eu sei que eu tenho muita sorte, porque eu sei que muitas amigas e pessoas não têm uma relação tão forte com o pai assim também. E eu tenho. Então, eu não tenho como falar só da minha mãe, mas eu acho que a ligação que eu sempre tive, a liberdade que eu sempre tive dentro de casa, eles sempre me escutaram. Por exemplo, na época que eu fui fazer faculdade, há muitos anos atrás, era uma época que eu ou fazia medicina, ou fazia direito pra ganhar dinheiro, ou engenharia. Minhas amigas todas mais ou menos foram pra essas áreas assim, e eu nunca me identifiquei com nada disso. E minha irmã fez produção cultural, eu fiz moda, e meus pais nunca questionaram os nossos interesses, entendeu? São duas faculdades que, tipo, não são aquela coisa que a pessoa vai fazer, vai ficar rica, vai se dar bem, zero. Mas eles entendiam que era o que a gente gostava. E olha só, minha irmã hoje tá super bem fazendo o que ela gosta, eu tô super bem fazendo o que eu gosto, porque eles acreditaram na gente. Se eles não tivessem escutado, se eles tivessem colocado uma imposição do que a gente deveria fazer, porque acontece isso também, do pai e a mãe escolherem o que o filho vai fazer, o que o filho vai ser.
Exato. Os meus pais sempre deixaram a gente muito livre pra gente ser exatamente o que a gente quiser ser. E por eles deixarem a gente tão livre e acreditarem tanto no nosso potencial e no nosso sonho, a gente conseguiu chegar aonde a gente queria. Então eu acho que ter essa liberdade dentro de casa, ter escuta a vida inteira, que eu sempre tive. A minha mãe sempre foi a primeira pessoa a saber. A minha mãe sempre foi uma amiga mesmo. Então essa escuta que eu sempre tive dentro de casa, eu herdei essa qualidade, eu acho que sou uma grande qualidade, de ser essa escuta pras minhas amigas, de, se Deus quiser, um dia ser essa escuta pra filha, se eu tiver um dia um filho, que eu tiver um dia, que eu nunca perca essa qualidade que eu sei que eu tenho, de ser escuta e de ser acolhimento. Eu me acho uma pessoa realmente acolhedora, às vezes até demais. Bacana, tem sempre um excesso, né? De vez em quando acontece. Aí a gente se ferra um pouco, mas acontece. Acontece mesmo. Mas é muito legal ouvir você falar dessa forma, porque eu fico nesse treino, né? Tipo assim, o que eu faço com a minha filha? Sim. Porque ela tá ainda com 2 anos, vai fazer 2 anos, né? E eu fico criando essas coisas na minha cabeça, tipo assim, tá, mas aí agora qual é o passo? Aí e a gente com excesso de informação, que a gente também citou aqui, você fica mais perdido que segue um tiroteio, né? Sim. Tipo, fica uma loucura. Você fala, caramba, tá, mas aí eu não posso mais gritar com a criança, mas aí como é que funciona? Não, a questão hoje não é não gritar. Tá, beleza, você tem o direito de se aborrecer ali e às vezes ter realmente uma atitude mais ríspida, mas consertar aquilo, né? Sim. E muito provavelmente você veio de uma relação em que aconteciam essas nuances. Claro. Porque, né, não é todo dia, a gente não tá falando né, daquele padrãozinho, a gente tá falando de relação real mesmo. Sim, exato. Mas que apesar né, de ter uma questãozinha ou outra, ter essa escuta, esse acolhimento. A gente tem problemas, muitos problemas até hoje, depois de adulto, então os problemas eles já aumentam muito mais. Só que a gente, graças a Deus, a gente sempre entende que, caraca, ainda bem que a gente se tem, que a gente é forte, que a gente é unido e vai passar por esse problema. Então isso é a base da minha vida e é um conforto também de saber que os problemas vão aparecer, que eles vão surgir ainda mais depois de velho. Mas que a gente tá junto. Acabar, né? Eles nunca vão acabar. Mas que a gente tenha a gente ali, no meu núcleo, meu pai, minha mãe, minha irmã, que a gente é um só. Quando um tá com problema, vira o problema de todo mundo. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante na minha relação que eu tenho dentro de casa e que eu consegui ter na minha relação com os meus amigos, com as pessoas que eu escolhi ter na minha vida e que eu trago pro meu profissional também. Isso te fortalece diariamente. Muito. E você saber que você não tá sozinha também é uma coisa que fortalece, que dá mais vontade de você conquistar e de você dar orgulho, de você fazer, porque eu sei que tudo que eu faço, que eu sou e que eu ainda vou ser, nossa, não vou fazer mais ninguém feliz do que meu pai e minha mãe. E eu vivo pra isso, pra dar alegria e orgulho e felicidade. Óbvio, pra mim e pra eles também. É verdade. E quanto mais feliz você tiver, mais felizes eles vão estar. É uma matemática maravilhosa. Basta eu estar num dia ruim, eu vou almoçar com eles, eu contamino todo mundo. Assim como se um deles estiver num dia ruim e a gente se encontrar, contamina todo mundo. A gente meio que ali, todos nós, a gente se sente todas as emoções de todo mundo. E é muito legal isso, porque eu considero você uma artista. Eu acho que o que Luísa faz quando senta, pega um lápis e desenha um vestido, que você faz aquilo com uma naturalidade que parece que você nasceu já construindo vestido. Senão já nasci desenhando aqui, ó, já com a folhinha aqui, já tranquilo. E essa coisa do artista, eu acho que já naturalmente traz uma sensibilidade. Pelo menos numa linha mais geral. Você acredita, vamos indo para um pensamento sobre vivências pessoais, sobre aquilo que é seu, né? Sobre aquilo que você vive. Você acha que isso influencia o jeito como você atende? Diretamente? Aí, de novo, eu venho de uma casa de artistas também. Porque o meu pai é músico e a minha mãe é pintora. Ficou mole. Então a gente sempre teve... E minha irmã é produtora cultural. Então não é ninguém de matemática, de direito. É todo mundo numa veia totalmente artística. Eu acho que sim, as pessoas ligadas à arte, elas têm mais sensibilidade. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Na verdade. Foi uma mistura. Os seus pais artistas, eles se encontraram sendo artistas e aí eles fizeram duas mocinhas artistas. Eu acho que as pessoas que têm arte na veia, elas tendem a ser mais sensíveis. Porque a gente consegue ver as coisas com um olhar mais sensível mesmo. Eu acho que a pessoa que é muito de exatas, assim, às vezes ela não consegue ver e sentir tanto. Eu acho que por eu ser artista, eu também me considero uma artista. Filha de artistas, eu sou uma pessoa que eu sinto, eu tenho as emoções mais afloradas. Eu acho que ser das artes, eu amo ser das artes, mas eu acho que, de fato, ajuda muito nessa escuta, nesse realizar sonhos, nesse processo do vestido todo em si. Você acha que... Você citou do seu pai, que você falou que seu pai é músico, né? E ele tem essa veia artística. Você acha que essa sua relação próxima com ele tem a ver com ele ser uma pessoa mais sensível por conta de ter essa veia artística? Também, com certeza. Porque ele não é aquele homem... Meu pai não é aquele homem machista que impõe que a gente seja de um jeito, que proíbe a gente usar roupa. Nunca foi. Ele nunca foi esse homem. Então, ele é um homem muito sensível. Estreitou a relação, né? E ele só tem mulher.
mulheres dentro de casa, então assim, só tem filha mulher. Ele é guerreiro também, né? A gente Ele tem só que tem, pontuar. ele só tem filha mulher, então eu acho que isso também ajudou ele a ser um homem mais sensível. E que sorte que eu tenho um homem sensível. E eu até falo isso na minha vida pessoal, assim, que a minha régua de homem é muito alta, porque eu tenho um pai dentro de casa que eu não aceitaria nunca menos do que um homem como meu pai, assim. Eu nunca vou aceitar alguém levantar a voz pra mim se o meu pai nunca levantou a voz pra mim. Eu vou aceitar que um homem de fora levante de jeito nenhum. Então isso também dificulta, né, nas relações pessoais, mas tá ótimo. Não, mas é melhor assim. Melhor assim. É melhor essa régua Melhor bem assim, altinha com mesmo. certeza. Porque olha só que história legal que você tem, né? É. E que raiz. Sim. Então, a gente tá falando de raiz, a gente tá falando daquilo que você vai levar pro resto da sua vida. Sim, aí quando as pessoas são acostumadas com um tratamento ou acostumadas com pouco, elas se contentam com pouco Qualquer também. coisa serve. Exato, e eu não sou essa pessoa porque realmente eu fui criada dentro de uma casa que o homem era muito, então assim, eu tenho muito essa consciência. E é muito importante, né? A gente. Um parêntese aqui, né? A gente tem ouvido tanto sobre essa movimentação agressiva, né? Dos homens com as mulheres, o número de feminicídio Exato, sim. estourado. Então é muito legal a gente trazer uma ideia, né? De é possível ser um homem diferente Totalmente. disso que a gente tem visto que tem assustado Claro. tanto. A mim, nossa, absurdamente, tenho uma filha mulher. Sim. Então assim, a gente fica, caramba, né? A gente quer super proteger até, porque a gente fica com medo da onde tá, né? Da onde fica a criança. Então é legal a gente pegar isso, a gente pegar essa veia de tipo assim, não, ó, tá vendo? Ó, temos aqui, tem essa possibilidade de ser um pai presente, de ser um pai... Amigo. Exatamente, um pai próximo, que tem ali uma relação estreita, independente do sexo do filho. Porque você tá falando, né? São duas meninas, e mesmo assim seu pai conseguiu fazer essa relação. Sim. E a sua régua alta deveria ser pra todas. Exato. Todas nós. Deveria. Luísa, me diz o seguinte: é possível vender sem perder a humanidade? Isso eu não vou nem perguntar, vou afirmar, porque vindo de você é isso. Você acredita que pequenos gestos fazem a diferença em todo esse contexto? Sim, eu acho que o principal deles é o que a gente falou lá no início, é escutar. Eu acho que quando você consegue escutar, entender e entrar naquele sonho e sonhar o sonho da pessoa, isso faz com que o atendimento seja mais humano e que você consiga mergulhar num propósito, entender um propósito e, de fato, fazer ser um atendimento mais humanizado, vivendo o sonho daquela pessoa que você está atendendo ali. Você sempre quis esse mercado de vestido de noiva? Zero. Eu fui fazer faculdade de moda, achando que eu ia trabalhar com calcinha e sutiã. Porque eu sempre quis voltar pra Friburgo. Então, achei que meu futuro era confecção. Caramba. E aí, eu trabalhei num ateliê no Rio, de vestido de noiva, porque eu precisava de hora de estágio pra me formar. Um ateliê de uma mulher famosa que eu seguia postou que precisava de uma estagiária, eu mandei currículo, fui trabalhar bem despretensiosamente. E aí eu amei, e nunca mais saí da área. E eu vi que eu queria realmente trabalhar com aquilo, mas foi totalmente de paraquedas, não foi aquela coisa, meu sonho é fazer vestido de noiva, zero. Já planejadinho, não? Zero, foi totalmente de paraquedas, totalmente. Aí você foi fazer faculdade fora aqui da cidade, né? Que aqui não tinha, nem sei se tem. Mas aí lá que você teve esse insight, porque aí você pensava em voltar pra Friburgo pra trabalhar com lingerie, porque Friburgo... Porque eu queria voltar pra Friburgo, eu só fui pra lá estudar mesmo, mas eu sempre fui querendo voltar. Gente, que loucura. Tipo assim, não, porque é uma virada extraordinária. Aí eu já voltei abrindo meu ateliê. Quando eu voltei, eu nunca trabalhei com calcinha sutiã, no final das contas. Nunca trabalhei com lingerie. Gente, que loucura. Essa a vida é muito doida. Eu acho que essa conversa a gente pulou. Quando eu fui planejando uma coisa e aí o mundo se abriu de outra forma e eu sou dessas que todas as oportunidades eu vou e se eu sentir que aquilo eu me entrego. E aí foi isso, e tamo aí. A vantagem da sensibilidade, né? Total. Nesse ponto aí. Sim, eu sou zero fria calculista. Se der na telha eu vou e ver qual vai ser, vamos sentir energia, aí nessa... E deu super Deu certo, né? Sim. Gente, que loucura. Apesar que se você fizesse calcinha sutiã também, mas assim, né? Ainda bem que não. Não, ainda bem que não. Né? Muito mais legal. E você, agora falando das clientes, né? O que você acha que tem sempre, assim, por trás da escolha de um vestido de noiva? Eu acho que no final das contas, o vestido de noiva, pelo menos das minhas clientes, eles sempre traduzem bem o que a cliente é. A gente sempre consegue ver que é bem a personalidade dela, assim. Por isso que é legal fazer também. Mas das noivas saírem daqui e não estarem se sentindo fantasiadas de vestido de noiva. Delas estarem com uma roupa que elas usam na vida, no dia a dia. Elas não se acham esquisitas com aquele vestido branco longo que a gente não está acostumado a usar. Então, eu acho que entender o estilo através da conversa de como você se veste no dia a dia,
me mostra qual a sua roupa favorita, você é mais básica, você gosta de coisas mais brilhosas. Isso tudo a gente vai construindo durante o processo do vestido de noiva e no final o vestido reflete a personalidade da cliente. Então, fazer o vestido sob medida tem essa vantagem da gente conseguir entender, conhecer a pessoa e trazer isso pro vestido de uma forma natural, e não que ela que ela esteja fantasiada de vestido de noiva. Uma coisa caricata, né? Exatamente. Fica fluido, né? Isso é um cuidado que eu gosto de ter, porque eu vejo muito isso, que parece que tem gente que tá fantasiado de noiva. E aí parece que muda até a postura, assim, sabe? Porque não é aquilo, né? Não é ela que tá ali. E uma coisa interessante pensar, quando você, ainda falando de clientes, quando a gente traz essa coisa da cliente, geralmente vem acompanhada de alguém. Não sei se as noivas geralmente vêm sozinha. Não, normalmente vem com alguém. Você já percebeu alguma situação, a gente tá falando dessa coisa de ser caricata e tal, da pessoa querer abrir pra você, Luiz, olha, eu gosto de, sei lá, eu quero casar com um vestidão, assim, Barbie, aquela coisa, gigantona, e aí, de repente, sei lá, uma mãe, uma tia, uma avó que tá ali acompanhando. Fala sério, né? Muito melhor se você botar só um tubinho. Sempre tem. Mas, e como que você fica nesse meio? Eu sou muito sincera também, né? Eu sempre falo, quem tem que gostar é você. Não tem que levar todas as opiniões em consideração. Eu sempre falo, quanto menos gente trouxer, é até melhor. Quanto menos gente der pitaco, melhor. Porque você, no fim, vai ter um vestido exatamente como você quer. Mas quando tem gente dando muito pitaco, eu sempre tenho a sensibilidade de falar, mas e você? Como você prefere? O vestido é seu, na hora. Não tem problema nenhum. O vestido é seu, quem tem que gostar é você. Porque senão, de fato, é muita gente dando opinião e a pessoa fica até confusa do que ela quer. Aí ela acaba indo pra um caminho de uma coisa que ela nem quer por ouvir demais outras pessoas. E é normal também, né? A gente ouvir pessoas que a gente confia. Sim, acaba acontecendo. Mas aí não podendo interferir, né? Porque é isso que você falou. De repente a pessoa vai vestir um vestido, sei lá, né? Rosa. Exatamente. Que não tem nada a ver. Porque a pessoa falou que não faz bem, né? Exatamente. Então, muito interessante fazer essa divisão. Sim. Se você pudesse definir o que é acolher, como você definiria? De novo, ser escuta. Eu ainda bato na tecla de que as pessoas não conseguem conversar e se escutar mais. É sempre um querendo falar mais alto que o outro, a sua história é sempre mais importante do que a do outro, seu problema sempre é maior do que o do outro. Eu acho que quando você tem essa sensibilidade de saber escutar o problema do outro, saber escutar a necessidade do outro, eu acho que isso é ser... qual a palavra que você usou aí? Acolher. É isso. Eu acho que isso é ser acolhimento, é acolher, é ser escuta. Quando você consegue ouvir sem se comparar e colocar o seu ponto de vista e colocar a sua situação. Você só ouvir aquela pessoa, só ouvir aquele problema e não querer colocar o seu problema como maior, por exemplo. Isso pra mim é acolhimento. E é impressionante o quanto só ouvir às vezes remonta uma pessoa, né? Sim, às vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes ela só realmente queria ser escutada. Ela só queria dar aquela desabafada, né? Aliviar. É por isso que acolher não é sobre técnica, né? Zero técnica. Eu acho que o vestido, a técnica do vestido, tudo é consequência do acolhimento. Nossa, bem bonito isso. É porque exatamente, é sobre presença. É sobre você, no momento que você tá com a pessoa, você tá ali. Exato. Você concorda comigo? Sim, 100%. A gente vai encaminhando já pra encerrar esse episódio. E aí eu queria que você dissesse, acredito que você tenha vários nomes aí pra poder citar, mas eu queria que você escolhesse uma mulher, o nome de uma mulher que tenha atravessado a sua trajetória de uma forma positiva. De uma forma que você tem, assim, né, como uma marca muito relevante, assim, na sua história. Deixa eu pensar. Peraí. Pode pensar, fica à vontade. Porque a proposta desse podcast, quando eu escrevi ele, eu usei exatamente, tá? Eu fui traçando os nomes de mulheres que eu considerava mulheres que tinham feito parte da minha história, atravessaram a minha história pelo jeito como elas são. Eu tenho pessoas que eu convidei, o jeito daquela pessoa eu sempre observei, sempre achei fantástico. Pode ser alguém da minha família? Claro. A minha prima, que é minha Dinda, mãe dos meus afilhados. É uma das mulheres que mais me inspira hoje e que mais acredita em mim, que acreditou em mim. Foi ela que me ajudou a fazer minha faculdade de moda, ela que incentiva todos os meus sonhos quando eu tenho problemas. Eu levo até ela é uma pessoa extremamente inteligente, competente, uma mãe muito, muito maravilhosa, uma profissional excepcional. Eu acho que a história dela... A vida dela ter cruzado com a minha, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo de ter ela dentro da minha família e dela ser o meu ponto de sempre ter, ainda mais profissionalmente falando, assim, sempre que eu tenho alguma coisa, uma insegurança, é a ela que eu recorro, porque eu admiro ela profissionalmente também, além de pessoalmente, né? E ela tem a mesma linha profissional que você, não? Não, ela é engenheira. Ah, tá. Nada a ver com nada. Tudo a ver, fala sério. Mas a gente tem Como é o nome dela? Fernanda. Mas acho que a gente tem uma conexão para além de primas, assim. Ela virou minha madrinha e eu virei madrinha dos 2 filhos dela. Então são muitas ligações que nos unem, sabe?
É muita parceria. Exato. Tem que ter. E quando a gente escolhe alguém, assim, pra apadrinhar, e quando a gente é apadrinhado, né? A gente sabe também o peso que isso traz de responsabilidade. Eu acho que, né, ela deve sentir isso de você. Sim, você, né? E não é sobre dinheiro, não é sobre profissional, é sobre afeto mesmo, de saber que pode contar, de quando ela quer viajar com o marido dela, ela saber que ela me liga e eu vou lá ficar com os meus afilhados, dela saber que quando eu precisar, de eu saber que quando eu precisar de alguma coisa eu ligo pra ela e na hora ela também vai resolver o meu problema. Então, assim, ter esse porto seguro, essa mulher que você admira e ainda tem sorte de ter dentro da sua família, e como uma pessoa que você admira tanto, eu me considero uma mulher de muita sorte de ter uma mulher tão forte também da minha família. Luísa, eu quero te agradecer mais uma vez. Você foi acolhimento anos atrás. Eu casei em 2019. Eu abri o ateliê em 17, eu acho, ou 18. Casei em 2019. E você foi acolhimento, assim, eu me lembro que para toda a minha família, porque eu trazia, né, minha mãe e minha irmã sempre de chaveirinho, e a gente tinha uma troca muito legal com você, assim. Quando eu disse para elas que uma das convidadas seria você, elas acharam maneiraço. Pô, Luísa é muito gente boa, mas é uma pessoa boa. A gente sabe quando a pessoa tem um bom coração, tem boa intenção, tanto é que quando eu te convidei, a tua mensagem lá tá marcada, ó, tá favoritada, que você logo me respondeu que você apoiava esse tipo de, né, de projeto, né? Que você vai sempre apoiar projetos assim. E isso é muito legal. É muito bom ver mulheres fortes como você. Você teve a crise dos 30, que você falou que fez 30, né? Por ela. Legal. Totalmente. Que bom, graças a 100%. Deus. Estou vivenciando ela. Não, que bom. Mas vou esperar. Que bom, porque eu vou fazer 30 agora. Vem aí. Então, eu já tô sentindo. Eu tô não, sentindo, ela vem não aí. tá legal, não. Mas eu fico feliz que você esteja passando por ela assim. Não, vai. E depois que ela passar, vai dar certo. Na verdade, falam que os 30 é a idade da mudança, né? Então eu me sinto, assim, no momento da minha vida que eu tô realmente tendo um start, assim, de mudar tudo. Pessoal, profissional, físico, tudo, assim. E o upgrade vem aí. O negócio só melhora. Só se Deus quiser, é essa, né? Isso. Maravilhoso. Obrigada a você, tá? Meio convite e tô sempre aqui, de verdade, pra te escutar, pra ser ouvido, pra falar também quando você precisar. Eu tô pensando até em renovar votos, fazer um outro vestido. Super apoio. A gente pode criar uma coisa em cima do meu primeiro vestido. Super apoio. Adoro a ideia. Amo. Eu te falo. Eu amo, super apoio. Joia. Obrigada.